E aí, galerinha, tudo beleza? Meu nome é Emanuel Tadeu e eu sou professor de legislação de trânsito e vamos trabalhar aqui com vocês questões sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Então você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Caruaru, tá certo? Esse curso foi preparado para você fechar a prova. Então a gente vai fazer aqui, né? Vamos trabalhar as questões para você fechar a prova lá de Caruaru. Tranquilo? Então nós vamos ver aqui as normas de circulação e conduta, artigo 29 e 30, competências, artigo 21 e 24. Vamos ver também dos pedestres e veículos não motorizados. Vamos ver equipamentos obrigatórios e, por último, questões sobre veículos motofrete, tá certo? Então, esse curso é para a gente detonar, presta atenção. Nós vamos detonar essa prova lá de Caruaru, tranquilo? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira questão. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, exceto, então ele quer a errada, tá certo? A circulação facial pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Preste atenção, vamos aqui para a tela, para mim agora, para mim. Vamos lá. Meu diretor, se preocupe não. Quando eu quiser botar para o slide, eu digo, ó, vai para o slide. Viu? Nem se preocupe. Pessoal, a regra é a seguinte, básica. Trânsito, quando você está circulando pela via, ó, tem que manter-se à direita da via. Direita da via. Quem anda em sentido do lado esquerdo é a Inglaterra ou os países, né, que estão ligados ao chamado Reino Unido. Aqui no Brasil, nós trouxemos lá dos Estados Unidos da América essa ideia de trânsito pelo lado direito. Obviamente, aprenda uma coisa, tudo no direito existem exceções. Então, quando a própria via determinar que deve existir uma exceção, aí você deixa de circular pelo lado direito e circula pelo lado esquerdo da via. Tranquilo? Então, letra A, correta, slide. Letra B. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Preste atenção. Considerando-se, no momento, a velocidade e as condições local da circulação do veículo e as condições climáticas. Aqui para mim agora. Meus amigos, é o seguinte. Eu não posso ser motorista chicletinho. O que é o motorista chicletinho? É aquele que anda o quê? Colado que nem chiclete, grudado que nem chiclete. Então, ó, eu tenho que manter uma distância lateral e frontal. Emanuel, qual é essa distância? O código não determina essa distância, pessoal. O código, quando fala em distância, ele só fala em relação à ultrapassagem de ciclista, que diz que você deve ultrapassar em uma distância de 1,5 metro. Mas nas outras não. E aí? Bom senso. Bom senso você que é guarda. Então, se você observar que aquele motorista é motorista chicletinho, que anda grudado, caneta. Por quê? Porque ele não está dando a distância nem frontal, nem lateral. Então, letra B, correta. Slide. C. Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, ó, mesmo sentido, são as da esquerda, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos. Opa, olha aí. Mais lentos não. Os veículos mais rápidos, de maior velocidade. Imaginou aí você que já fica arretado, porque está circulando na via, né, na faixa da esquerda, e vai lá na frente tem um tartaruguinha. Justamente por isso, tartaruga tem que andar da faixa da
direita. Faixa da esquerda para veículos de maior velocidade. Faixa da direita, veículos de grande porte e veículos mais lentos. Então, volta para o slide lá. Letra C, incorreta. Outra incorreta, Manuel, são as da esquerda destinadas aos deslocamentos dos veículos mais lentos e de maior porte. Errada, tá? Vamos lá. Outro erro na letra C. E as da direita destinadas à ultrapassagem. Não. A faixa da esquerda é ela que é destinada à ultrapassagem e não da direita. Letra D, obviamente vai estar correta, não é? Porque a C é incorreta. Letra D. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Para que ir para a tela aqui, diretor? Ó, preste atenção. Eu não posso transitar sobre calçadas e passeios. Certo? Claro, por quê? Calçadas e passeios é para a circulação dos pedestres. E eventuais casos, quando houver permissão da autoridade de trânsito, pode o ciclista circular sobre os passeios. A não ser isso, veículo não pode transitar sobre calçadas e passeios. E se transitar, caneta. Artigo 192. Só que o artigo 92 ele amplia, né? Ele fala sobre calçadas, passeios, acostamentos, ajardinamentos, canteiros centrais, marcas de canalização. Ele, ó, aumenta aí, não é, as proibições. Lembrando que transitar sobre tudo isso que eu falei é infração prevista no artigo 92, não, perdão, pessoal. Artigo 193, gravíssimo, e a infração é gravíssima vezes 3, infração do artigo 193. 192, que eu coloquei aqui erroneamente, é em relação a guardar distância frontal e lateral. Tranquilo? Só que tem uma coisa. Eu disse que era infração transitar sobre calçados e passeios, exceto, tem uma exceção. Quando é que eu não vou ser autuado por transitar sobre calçados e passeios? Quando for adentrar em garagens ou áreas de estacionamento. Claro, eu tenho uma garagem, vou entrar na minha casa, obviamente eu tenho que transitar pela calçada. Eu vou para o meu prédio, obviamente eu tenho que transitar pela calçada. Obviamente, pessoal. Então aí não vai ser multa. Então essa é a exceção do código. A não ser isso, caneta. Bora lá para o slide. Letra E. Os veículos precedidos de batedor. Batedor é aquele, ó, motociclista, viu? Para cá, para cá. Batedor é o motociclista, aqueles que, né, que vão abrir no trânsito. São chamados de batedores. Slide. Então, eles têm prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então, primeiro, o gabarito letra C. Slide. Segunda questão. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem, exceto, para cá meu diretor, para mim aqui, preste atenção pessoal, preste bastante atenção. Essa questão, ela se refere a, deixa eu colocar aqui minha divisãozinha assim que eu me perco. Essa questão se refere ao artigo 29. Basicamente, inciso 3º, que fala em 3 regras de preferência. Quais são as regras de preferência tratadas no artigo 29, inciso 3º? Rodovia,
rotatória e, nos demais casos, a questão da direita. Então, ele vai falar sobre rodovia, sobre rotatória e, no geral, sobre os veículos que estiverem circulando pela direita do condutor. Pronto, é isso que a gente tem que ver nessa questão. Então, vamos para lá para o slide. Exceto, ele quer errado. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Correto. Então, aquele veículo que estiver circulando por uma rodovia, ele tem preferência de passagem. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Para cá, meu diretor. Rotatória, sabe qual é, né? Aquela rótula. Então, aquele veículo que estiver circulando por aquela rótula, ele vai ter preferência de passagem. Correto. C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Correto também. Os três casos que eu coloquei aqui, ó. Correto. Vamos lá. D. Aquele que estiver circulando por ela, no caso de apenas um fluxo, ser proveniente de rodovia. Volta lá, meu diretor, volta lá. Então, é a mesma coisa. A letra D, praticamente a mesma coisa da letra A. Beleza? Letra E. Nos demais casos, o que vier pela esquerda do condutor, obviamente a letra E está errada, porque nos demais casos é aquele que vier à direita e não à esquerda. Tranquilo aí? Muito bem. Segunda questão, letra E, errada. Terceira questão. Vamos lá. Eu pedi para o meu diretor passar aqui e eu com o passador de slide. Não pode. Incorreta. Ele quer a questão incorreta ali. Então, de acordo com o artigo 29, mais uma vez, o artigo 29, para cá, meu diretor, o artigo 29, ele se refere às normas de circulação e conduta. Então, deixa eu apagar aqui. O que eu já coloquei aqui para a gente ver logo essa questão. Então, artigo 29 já sabe. Norma de circulação e conduta. Tranquilo? Então, vamos lá para o slide lá. De acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Assinala a alternativa incorreta. Olha, o PE adora trabalhar com alternativas, com essa alternativa incorreta. Isso é a cara da UPE. Pode pegar a maioria das questões lá de UPE, ela vai trabalhar com isso de incorreta. Tranquilo? Então, slide. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Correta a questão. Voltar cá para meu diretor. Correta a questão. Vejam. A ideia é essa. Imagine você está aqui e, você está aqui e outro veículo está aqui. Você quer ultrapassá-lo, então deve ultrapassá-lo pela esquerda. Isso é o correto, isso é o normal. Mas imaginemos outra situação. Imaginemos o seguinte: eu tenho aqui um veículo, outro veículo. Eu quero ultrapassar esse, só que esse está sinalizando que vai entrar ao quê? À esquerda. Obviamente, nesse caso, eu não posso utilizar a regra
de ultrapassar pela esquerda. Que se eu for ultrapassar pela esquerda, vai haver o quê? Uma colisão. Então, nesse caso, eu tenho uma exceção em que eu posso ultrapassar pela direita. Tranquilo aí? Então, slide correto, a letra A. B. Todo condutor a efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida. Certíssimo, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Certíssimo. Volta para cá, meu diretor. Meu diretor aqui está parecendo o mármore do inferno, viu? Calor, viu? Tá calor aqui, viu, meu diretor? Mas vamos lá. Olha, preste atenção. Para você se deslocar, pessoal, você tem que sinalizar com antecedência. Para que o veículo que esteja atrás de você perceba que você vai fazer um deslocamento. Seja esse deslocamento lateral de uma faixa para outra, não é? Ou até uma manobra de conversão. Então, para isso, você tem que sinalizar antecipadamente. Tá certo? Ou você sinaliza através das setas, ou você sinaliza através de gestos convencional de braço. Preste atenção, ó, para não sinalizar errado. Ó, eu quero entrar à esquerda. Assim. Eu quero entrar à direita. Assim. Cuidado, é assim não, viu? Tem cara que fala assim, opa, vou entrar. Não, tá errado, não é assim não. É assim. Assim é outra coisa, né? Já pensou, você tá lá no trânsito e o cara, ó... Não é assim, cara, assim. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Então, fazer esse gesto, né, de sinalização. Então, correta, né, o slide. C. Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre a distância lateral de segurança. Certíssimo também, não é? Então você, ao ultrapassar, cuidado. Você não vai ultrapassar aqui, ó. Você está ultrapassando outro veículo, vai ultrapassar e de repente, não. Você, ó, ultrapassa, dá uma distância e volta para a sua faixa de origem. E não é para pegar aqui, ó, quando vier um carro lá na frente eu volto. Não. Porque se você fizer isso, não houve ultrapassagem. Você está transitando pela contramão. Então, ó, ultrapassou, deu uma distância e voltou para sua faixa. Tranquilo? Slide. D. Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá retornar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Acabei de dizer isso, né? Você deve dar a distância, fazer o gesto convencional dizendo que está voltando para a faixa, tudo certinho na letra D. Letra E, que deve ser, obviamente, a incorreta. Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem. Olha o erro aí, pessoal. Terão preferência de passagem, né? E você não é besta de não dar preferência ao trem, né? Porque se você não dá preferência ao trem, a sua preferência pode ir lá no céu, viu? Então, dê a preferência de passagem, tranquilo? Então, terceiro, letra E, errada. Próxima questão. Quarta, de acordo com o artigo 29, mais uma vez, lembrando, estamos trabalhando normas de circulação e conduta. Estamos trabalhando normas de circulação e conduta. Artigo 29 e 30. Slide. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Diante disso, analisa as proposições a seguir. Primeira proposição, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no CTB
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Resposta correta, né? Então, aquela ideia do maior para o menor, do motorizado para o não motorizado, do maior para o menor, do motorizado para o não motorizado. Muito bem. Então, esse primeiro item, verdadeiro. Segundo, a circulação facial direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Já vimos isso, já falei sobre isso. Esse item 2 está o quê? Correto. 3. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Também já falamos sobre isso. Questão da distância lateral e frontal. Correta, o item 3. Item 4. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar de local não sinalizado, só um adendo aí atrás para mim aqui, meu diretor, cuidado, nesse não. As regras previstas no artigo 29, inciso 3º, que são rodovia rotatória e o veículo que vier à direita do condutor, é na via não sinalizada. Cuidado nesse não sinalizada. Slide, diretor. Não sinalizada terá preferência de passagem no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, corretíssimo, não é? Então, aquele que estiver na rodovia tem preferência de passagem. Quinto, quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de rotatório, aquele que estiver circulando por ela. Quinto também está correto. Então, alternativa, letra C, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Próximo slide, quinta questão. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, exceto. Ele quer a incorreta. Preste atenção que ele quer a incorreta, beleza? Volta para o slide, meu diretor. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local de prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Meus amigos, cuidado em alguns veículos. Você tem veículos de utilidade pública. Vamos destroçar isso aqui. Você tem veículos de utilidade pública. Exemplo, carro de lixo. Veículos que consertam semáforos. É um veículo de utilidade pública. Carro forte. É um veículo de utilidade pública. Então, esses veículos só têm o quê? Livre estacionamento e parada. Não tem livre circulação. Quer dizer isso, Emanuel? Eles não podem ultrapassar sinal vermelho, é um exemplo. E outra coisa, eles só têm livre estacionamento e parada no local da prestação de serviço. Tranquilo? Outra agora, batedores. Batedores. Eles só têm o quê? Prioridade de passagem. Eles não têm nem livre estacionamento nem parada. E muito menos livre circulação. Agora, vou colocar aqui, ó, por número, para facilitar a vida da gente, mas você já sabe. 190,
polícia. 192, SAMU, ambulância. 193, bombeiro, tá certo? E eu vou colocar AT aqui. AT é agente de trânsito ou de fiscalização de trânsito. Então, esses caras aqui, eles têm prioridade de passagem. E além de prioridade de passagem, ele tem livre circulação. Emanuel, o que é livre circulação, meu velho? Pode avançar sinal, pode andar pela contramão, pode circular em velocidade acima da máxima permitida. Tudo isso é livre circulação. Pode transitar pela calçada? Pode. Calçada, passeio, acostamento, tudo. E ainda tem livre estacionamento e parada. Meu velho, grave isso aqui. Grave isso aqui. Você não vai mais errar na tua prova. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá para o slide. Então, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço. Letra A, certíssima. Letra B, quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Já vimos isso aí? Correta a letra B. C. O trânsito de veículos ou passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Vimos isso também. Correto, letra C. Letra D. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Acabamos de ver isso aqui no quadro. E letra E. A ultrapassagem de outro veículo em movimento não deverá ser feita pela esquerda. Olha o erro aí, pessoal. Deverá ser feita pela esquerda. Só não deverá ser feita pela esquerda quando o veículo da frente estiver sinalizando que vai entrar à esquerda. Aí você pode ultrapassar pela direita. Então, slide, né? Letra E está errada. Sexta questão. E eu esperando meu diretor passar aqui e eu com o negócio aqui na mão. Brincadeira. Olha aí a figura bonitinha, né? Uma ambulância ali, ó, coisa linda. Então vamos lá. Os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro, iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Assinala a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa incorreta. Então, bora lá. Letra A. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Correto. Precisa não, viu, meu diretor? Passar não. Correto. Por quê? Porque faixa da esquerda é faixa de velocidade. Indo para a direita da via e parando se necessário. Letra A, correta. Letra B. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Também correto. Pelo amor de Deus, pedestre, não vai passar não, porque a ambulância vai ter que parar e te levar também, né? Então, fica aguardando lá no passeio. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação do serviço de urgência. Aí tem neguinho aí que eu sei, está dizendo, professor, isso não é verdade não.
Porque às vezes o cara tá lá no engarrafamento, naquele sol, né? Vê aquele engarrafamento gigantesco e fala o quê? Ó, liga a luz intermitente e o alarme sonoro. Bem, pessoal, isso aí, não é? É errado, não é? Isso é errado. Isso, inclusive, é abuso de poder, porque aquelas pessoas ali, não é? Se for um bombeiro, o cara do SAMU, que estão fazendo o serviço público, né? Eles acabam de fazer um ato administrativo ilegal, chamado desvio de finalidade. E a ambulância particular é antiético, né? É imoral. Tem infração para isso? Não tem. A infração é prestar o serviço de urgência sem ligar as luzes intermitentes e o alarme sonoro. Essa é a infração. Mas não tem infração para, não é, utilizar esse tipo de coisa quando não está em serviço de urgência. Não é infração. Cabe aí para o servidor público, não é, uma advertência, não é? Uma advertência por escrito. Aí, se for aqui em Pernambuco, dependendo do caso, a lei 6123 deve ser aplicada, tá certo? Tranquilo? Então vamos para lá. D. A prioridade de passagem na via do cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Não precisa passar, meu diretor. Não é? Tranquilo, tranquilo aí. Então, obviamente, você não vai passar numa velocidade grande, tem que passar com velocidade reduzida. Letra D, correto. Letra E. Quando os dispositivos estiverem acionados indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da direita. Errado. Para cá, meu diretor, agora. Seguinte, o erro da questão não é ir para deixar a faixa da direita, não. Tem que deixar a faixa da esquerda, indo se deslocar para a faixa da direita. Tranquilo? Então, letra E é errada. Sétima questão. Vamos lá. Todo condutor ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, exceto, letra A, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Tranquilo, certíssimo. B. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Correto também. C. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Certíssimo? Para cá, meu diretor. Então, deixa eu apagar aqui logo que eu esqueci. Esqueci de apagar isso aqui. Então, presta atenção. Meus amigos, é o seguinte. Imaginemos a via aqui. Imaginemos veículos de grande porte, você está aqui. Ora, o que o código diz? Que esses veículos de grande porte devem deixar uma distância para que quando esse veículo for ultrapassar, eles se intercalam para fazer isso, que é o correto. Porque se ele faz isso, veja que como são veículos de grande porte, a distância que ele tem que percorrer para ultrapassagem é muito grande. Então isso poderia o que? Colocar em perigo ele e os veículos que vêm em sentido contrário. Então o correto é, esses veículos de grande porte mantém distância e esse faz isso, ó. Intercala e vai. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Voltemos lá, meu diretor. D. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, podendo acelerar a marcha? Não, letra D é errado. Não pode acelerar a marcha. Letra E. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita
para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Muito bem, meu pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma paradinha, tá certo?